Ele abriu o portão e sentiu o mundo virar de cabeça para baixo. A cena que esperava ser um encontro de surpresa, o cheiro de café, o abraço caloroso, a mãe correndo entre a sala e a cozinha, transformou-se em algo que nenhum filho deveria ver. No quintal, sob a luz rala da tarde, Dona Helena estava amarrada a um tronco, a roupa suja, o rosto carregado de humilhação. Ao lado dela, Camila gritava palavras cortantes, apontando um papel como se aquele pedaço de papel pudesse dizimar uma vida inteira. Rafael deixou a mala cair sem querer. O barulho metálico da alça contra o corrimão fez um ruído seco que pareceu atravessar o tempo. Por um segundo ficou mudo. Depois, a urgência tomou conta. Ele chegou sem avisar. Era para ser uma surpresa feliz. Trazia na mala a chave de uma casa que havia comprado para eles, a ideia de um novo começo. Agora, a chave parecia pequena na sua mão. O que fazer quando o único caminho à frente é decidir entre sair numa explosão de raiva ou ouvir antes de julgar? Rafael andou com passos que pareciam pesar 1 tonelada. As lágrimas não vieram. Havia uma espécie de choque que paralisava o corpo. Camila, ao vê-lo, ergueu a voz ainda mais, como se precisasse de um público. "Ele tem que saber. Ela pegou nosso dinheiro!" gritou. Havia dor na voz dela, mas também algo calculado, uma frieza que cortava. Dona Helena tentou falar, a voz falha, implorando para não ser exposta daquela maneira. "Por favor, Rafael, não assim." As palavras dela pareciam pequenas diante do que acontecia. Rafael não sabia o que era pior: ver a mãe humilhada ou ouvir acusações vindas da mulher que prometera amar. A infância inteira voltou nítida numa fração de segundo. A mãe virando noites costurando, o pão dividido, o sorriso que nunca deixou transparecer o cansaço. Ele lembrou do pai que foi embora e do silêncio que isso deixou. Um silêncio que, por anos, Dona Helena guardara dentro de gavetas fechadas. Era tanta história comprimida naquele corpo curvado ao sol. A primeira reação que quase teve foi a mais humana. Quase avançou sobre Camila. Quase se tornou aquela fúria que corrói. Mas algo o segurou, firme. A memória da mãe que sempre dizia para ele ouvir antes de falar. O medo de transformar uma cena já traumática em violência. Em vez disso, ele se aproximou devagar e, com mãos que tremiam, começou a desfazer as amarras. Não queria que Camila o interpretasse como fraco. Queria, sobretudo, tirar a mãe daquele espetáculo. Quando as cordas soltaram, Dona Helena inclinou a cabeça contra o tronco e, por um instante, foi só mãe. Antiga e frágil, não a acusada que Camila construíra aos gritos. Rafael a ajudou a se levantar. Ela agarrou o braço dele como uma criança. "Rafa", murmurou. Não havia culpa na voz. Havia um pedido por dignidade. Camila, fora de si, avançou com um papel na mão. Era um bilhete amassado. "Ela deixou isso no meu prato", disse, arfando. Ela escreveu: "Perdoe-me, e o dinheiro não está mais na conta. Tudo isso é culpa dela." Entregou o papel para Rafael como se oferecer um troféu justificasse todo o espetáculo. Havia raiva e também medo. O medo de perder o que eles planejavam. Rafael leu aquele pedaço de papel ali mesmo, com o coração apertado. As letras tremidas diziam algo parecido com um pedido de perdão e uma justificativa críptica. Palavras sobre necessidade, sobre proteger, sobre não deixar que algo pior acontecesse. Não era uma confissão clara de roubo. Era uma frase curta, com vírgulas de remorso, que poderia significar muitas coisas e nada ao mesmo tempo. Nos olhos de Camila, aquilo virou prova. Prova de culpa. Prova de traição. Ele podia sentir os dois impulsos. Um dizia: "Expulse-a daqui. Peça explicações na rua. Vire o mundo de cabeça para baixo." O outro sussurrava: "Respira. Ouve. Não se torne parte da humilhação." Rafael escolheu ouvir. Pedir calma,
pedir fatos. Não porque acreditasse cegamente em Dona Helena. Ele era capaz de perceber quando algo não batia. Mas porque acreditava numa coisa antiga, que sua mãe lhe repetira por anos. Verdade precisa ser descoberta, não inventada num ataque de raiva. E também porque, por trás daquela acusação branda, havia uma interrogação maior. Por que alguém humilharia uma idosa que, por mais que tivesse cometido erros, era sua mãe? Camila não queria ouvir. A raiva a tomava como um fogo que tudo consome. Você está do lado dela? Foi a sua mãe que tirou tudo de nós. Você não vê o que ela fez? Você vai ficar ao lado dela? A voz era um venenoso misto de dor e acusação. Mas algo na postura dela denunciava outro medo. A possibilidade real de perder a segurança que o futuro prometido trazia. A casa, os planos, a estabilidade que ela achara ter conquistado ao lado de Rafael. Rafael pegou o bilhete com cuidado e guardou no bolso, como quem guarda um fragmento de algo que precisa de exame. Não disse nada sobre compartilhar aquilo com ninguém ainda. Levou a mãe para dentro, deu água, tirou a roupa manchada com gestos que equilibravam delicadeza e pressa. Fez com que ela se sentasse. Encostou a mão nas costas dela, sentindo o tremor. Dona Helena segurou a mão do filho e, por um instante, fechou os olhos. Não falou. No corredor, Camila avançou para dentro da sala atrás deles, puxando mais acusações. Ela me disse que tinha que salvar você. Salvou o quê? O que ela protegeu tirando as nossas economias? A voz dela era quase histérica. Havia, por trás das palavras, a contabilidade de uma vida. Planilhas, extratos bancários, números que, para ela, eram a essência do relacionamento. Para Rafael, eram promessas de um sonho. E o sonho estava desfiando ali, ao sol. Dona Helena levantou o olhar. Eu nunca quis fazer mal a você, meu filho. Sussurrou. A voz era pequena, mais frágil do que a situação permitia. Fiz o que achei que precisava para proteger você. Do que eu tinha medo. Ela não explicou mais. A culpa parecia tão pesada que as palavras não nasciam. Havia algo oculto por trás de tudo aquilo. Um segredo antigo. Uma decisão tomada no escuro, que agora jazia exposta num quintal. Rafael sentiu o peso de não saber. E foi exatamente esse peso que o fez tomar uma decisão que, em muitos olhos, parecia hesitação. Ele pediu relato, provas. Pediu calma. Pediu que Camila mostrasse o extrato, que marcasse datas, que justificasse números. Não para desacreditar o desespero da noiva, mas para montar um quebra-cabeça que justificasse a humilhação que tudo aquilo causara. Camila se debatou. Você acha que quero isso? Eu não quero destruir sua mãe. Eu quero respostas. Ela abriu a bolsa e, com dedos trêmulos, puxou uma folha amassada. Uma impressão bancária. Uma conta. Olha, tudo sumiu antes do depósito que ia garantir a entrada da casa. Onde foi parar? A folha tremia nas mãos dela, como se ela mesma não acreditasse que aquilo fosse verdade. Havia no rosto dela um desespero que beirava a raiva pura. Rafael pegou o papel. Examinou sem pressa, tentando separar o número do sentimento que o cercava. Havia datas, transferências, saques pequenos. Havia também anotações à margem. Nada que, por si só, tirasse a conclusão. Mas havia algo mais. Nos cantos, um carimbo de uma agência distante, um nome que até então não fazia sentido. Ele memorizou aquilo, sabendo que teria de verificar. Quando a conversa esquentou, uma voz do lado de fora chamou pelo nome de Rafael. Era Lorena, a vizinha, uma mulher de meia idade que sempre cuidara das plantas do quintal e que nos últimos anos tornara-se alguém de confiança para Dona Helena. Chegou com a bicicleta encostada, com os cabelos presos num lenço e o olhar preocupado. Ela segurava nos braços uma pasta com papéis que parecia ter sido guardada apressadamente. Ao cruzar o umbral, a mulher hesitou,
Avaliou a cena e, sem palavras, sentou-se ao lado de Dona Helena. Eu encontrei isso na caixa de costura dela, disse Lorena, entregando a pasta a Rafael. Não mexi. Achei que você devia ver. Havia no rosto dela um misto de medo e colaboração. Sabia que, em situações assim, cada gesto precisava ser ponderado. Rafael agradeceu num tom seco. Passeou os olhos pelos papéis. Havia exames anexados, laudos médicos antigos, protocolos e uma carta dobrada, de papel amarelado pelo tempo. Havia também um envelope lacrado, com o nome dele escrito com a caligrafia trêmula que lhe era tão familiar. Para Rafael, quando você estiver pronto. O envelope fez um som específico quando o pegou. O sussurro do passado. Por um momento, ficou com ele nas mãos, sentindo o peso. À sua volta, a discussão continuava, mas havia algo que pedia calma. Abrir aquilo ali, diante de todos, poderia destruir mais do que revelar. Havia também o medo de que o conteúdo pudesse ser usado como arma em duas direções: contra a mãe, para justificar a violência, ou contra ele, para criar uma ferida que talvez não cicatrizasse. Não abra agora, disse Dona Helena com firmeza, um comando que deixou Rafael surpreso. Não é o momento. Havia uma determinação inesperada na voz dela. Ele olhou para ela. Nos olhos da mãe havia um pedido que misturava proteção e medo. Proteção pelo filho, medo de que a verdade, descoberta no calor do momento, o destruísse. Ela preferia escolher o tempo em que a verdade apareceria. Rafael respirou. Fechou a mão em torno do envelope e o guardou no bolso da jaqueta, junto ao bilhete. Não disse por que o fazia. Não abriu. Não podia. Ainda. Preferiu mais ouvir, mais juntar, mais tecer uma linha que fizesse sentido. Com Lorena ali, a casa ganhou uma presença neutra, alguém que poderia testemunhar, cuidar e, se preciso, ajudar a intermediar. A vizinha sugeriu que chamassem alguém para documentar a situação, sem acusar ninguém de imediato. Temos que ter registro, disse, com a praticidade de quem já vira as coisas da vida. Rafael assentiu. Não queria que a mãe vivenciasse outro espetáculo público. Não queria que Camila transformasse a dor em um tribunal improvisado no quintal. Enquanto isso, Camila recuou um pouco, segurando nas mãos as provas que tinha. Havia um brilho de frustração nos olhos dela. O sonho havia virado uma brasa. Você vai ver, disse para Rafael, ainda transtornada. Eu não vou aceitar essa humilhação e fingir que nada aconteceu. Era uma promessa que soava mais a ameaça. Rafael percebeu que aquela mulher, que ele escolhera para dividir o caminho, estava em uma encruzilhada, e que ele precisava decidir onde ficar. Na cozinha, com Dona Helena sentada à mesa, Rafael começava a puxar fios. Perguntou sobre datas. Perguntou sobre o nome carimbado nas folhas. Perguntou com cuidado sobre o envelope. Dona Helena explicou, hesitante, que guardara coisas do passado. Havia médicos. Havia um tempo em que o pai estivera doente e ausente. Não por escolha deles, mas por circunstâncias que ela não queria reviver. Havia também o temor de que, se contasse tudo, destruiria a paz do filho mais uma vez. Eu quis proteger, resmungou. Eu achei que esconder era melhor do que deixar você carregar aquilo. Rafael ouviu. Cada palavra da mãe soava como pequenas velas sendo apagadas e acesas novamente. Não era bom, mas tampouco era ridículo. O passado parecia uma mala pesada que ela arrastara durante anos. O bilhete, o envelope, a pasta com exames, tudo fazia parte de um mesmo emaranhado. Havia razões. Havia medo. Havia proteção mal compreendida. No entanto, havia também a questão do dinheiro. Onde havia ido o montante que Camila dizia ter desaparecido? Rafael vasculhou a memória dos últimos meses. Transferências, planos, a data do depósito que ele tinha marcado para a entrada da casa. Era uma conta que precisava ser verificada com calma.
E foi essa verificação que Rafael decidiu priorizar: juntar documentos, ir até o banco no dia seguinte, pedir extratos completos, tentear de não transformar o presente em um tribunal que ferisse irreparavelmente sua mãe. Antes de qualquer atitude drástica, pediu a Camila que saísse da casa por alguns minutos. Não como expulsão, mas como espaço para que as coisas respirassem. Ela saiu. Na rua, falou agitada com alguém ao telefone, as palavras saindo afiadas. Rafael viu a postura dela e pensou que talvez a própria humilhação que ela sentia vinha de um pânico ante o futuro que, para ela, estava por perder as bases. Sentiu pena também. A vida adulta traz escolhas que, quando ficam fragilizadas, empurram pessoas para gestos extremos. Rafael ficou sozinho na cozinha, com Dona Helena e Lorena. Franqueou-se em pensamentos. O envelope pesava no bolso como um segredo que estabelecia uma urgência maior. Havia um capítulo que ela escolheria contar. Havia também uma verdade que, se mal manejada, poderia transformar sua mãe em algo menor do que ela era. Ele lembrou-se da promessa interna que fizera quando decidiu não ligar para o pai há tanto tempo. Não queria que a vida adulta corroesse a imagem que guardava da mãe. Ainda assim, ali estava uma dualidade: a necessidade de justiça e de proteger a dignidade. Ao olhar para a janela, Rafael viu a cidade se acomodando na penumbra. O barulho distante de carros, o som de passos, algumas vozes que se perdiam no ar. Era um mundo que parecia continuar, indiferente ao drama daquela rua. E foi nesse contraste que ele sentiu a responsabilidade crescer. Não podia simplesmente escolher um lado por impulso, e também não podia se deixar paralisar pela dúvida. Resolveu então tomar medidas práticas, ponderadas. Pegou o telefone e fez uma lista mental, fechar a porta à cena pública, documentar tudo com fotos e anotações, pedir a Lorena que ficasse, buscar extratos bancários, telefonar para um antigo amigo do trabalho que por acaso era contador, procurar um advogado no dia seguinte, só para orientação, e acima de tudo, resguardar a mãe de mais exposição. Dona Helena observava o filho com olhos molhados. "Eu não queria que você me visse assim", falou. Havia no timbre dela a vergonha, a coisa mais devastadora para quem já fora responsável por alimentar e cobrir um filho. Rafael se curvou, beijou a testa dela. Não disse que estava com raiva. Não disse que estava confuso. Não disse que a decisão de Camila o ferira profundamente. Em vez disso, falou uma coisa simples: "Amanhã a gente resolve. Primeiro, eu faço com calma." As palavras foram um aceno de promessa, não uma solução. Fora, no portão, Camila permanecia, andando de um lado para outro, olhando de vez em quando para a janela, como alguém que espera por um veredicto. Havia lágrimas nos cantos dos olhos dela, mas a face endurecida mostrava que não era só tristeza. Havia uma luta interna contra a aceitação do que acontecera. Quando a noite caiu, ela voltou a entrar, desta vez mais contida. Sentou-se na sala, com as mãos cruzadas, observando como quem aguarda algo decisivo. Rafael ficou até tarde acordado naquela casa que conhecia desde menino. Sentou-se na velha poltrona, a mesma que vira o pai ocupar em lembranças antigas. O envelope no bolso lhe parecia agora uma chave simbólica. Não sabia se o que estava dentro seria bálsamo ou ácido. Sabia, porém, que a maneira como abrisse aquilo definiria muito do caminho que viriam a tomar. Não queria que a verdade fosse arma, nem que fosse martírio. Em silêncio, revisitou memórias. A mãe que lhe costurara camisas, que segurara o garfo para que ele comesse mais na infância, que o empurrou para estudar quando as condições eram poucas. Lembrou do pai que sumira, deixando perguntas sem respostas. Lembrou de promessas, algumas feitas por impulso, outras por esperança. E pensou em Camila, naquela mulher que um dia quis dividir vida com ele e que naquele momento representava tanto a razão quanto o medo. A decisão, por ora, não era simples.
Mas havia uma certeza. Ele não permitiria que a humilhação pública definisse o fim da história. Se sua mãe havia errado, se houvera um deslize ético, ele se via capaz de confrontar a verdade de forma adulta. Não iria humilhar, não iria vingar. Iriam buscar fatos, provas, diálogos, e se tivesse que haver consequências, que fossem justas e proporcionais. Ao se deitar naquela noite, Rafael colocou a mão no bolso da jaqueta. Sentiu o envelope frio contra a pele. Olhou para o bilhete amassado que havia deixado junto. Fechou os olhos com a imagem da mãe sentada à mesa, com Lorena ali, e a figura inquieta de Camila na sala. No peito, uma mistura de raiva, compaixão e uma estranha determinação. Ele sabia que o que faria dali em diante não seria apenas por proteger alguém. Seria também por restaurar dignidade. Ao amanhecer, ainda antes do sol se firmar, Rafael tomou banho rápido, vigiou a respiração, fez um café e saiu. A manhã trazia um frio cortante e a cidade parecia mais contida. A primeira parada seria o banco. Precisava de extratos, precisa de registros, precisa de fatos. Depois, pretendia voltar e conversar, desta vez com pessoas que pudessem aconselhar profissionalmente. Não estava fugindo do confronto. Estava dando passos que pudessem transformar impulsos em ações sábias. Ao fechar a porta, sentiu os olhos de Dona Helena sobre si. Ela falou baixinho. Se não quiser continuar com ela, eu entendo. Havia um pedido de proteção nisso. Rafael não respondeu com um veredito. Não era o momento de dissolver um noivado em palavras impulsivas. Era o momento de procurar a verdade e decidir com a cabeça, embora o coração pesasse demais. Na calçada, percebeu Camila vindo em sua direção, os passos ligeiros. Ela segurou o rosto com as mãos e olhou nos olhos dele. Havia uma pergunta não formulada à espera de uma resposta que poderia vir de uma palavra. Que escolha faria? Rafael viu a expectativa e a dor alinhadas num só rosto. Sentiu a necessidade de ser firme. Eu vou buscar fatos, disse ele. Depois a gente conversa. Não prometeu nada além disso. Era uma promessa de processo, não de conclusão. Camila assentiu sem brilho nos olhos. Em seguida, virou-se e foi embora. No silêncio que ficou, Rafael encostou-se ao carro e deixou a mão no bolso, onde o envelope ainda morava. Era simbólico, era dangeroso, era decisivo. Ele subiu no seu carro com o horizonte de decisões longas à frente. Bancos, pessoas para ouvir, documentos para juntar, conversas que poderiam destruir ou curar. Sabia que a história deles não se fecharia com facilidade. Partiu em direção ao centro da cidade. Enquanto dirigia, as memórias invadiram de novo. A mãe costurando, o cheiro de bolo no fim de tarde, as conversas sobre honestidade que ecoavam como mantras. E viu, como um fio que atravessava tudo, o pai ausente. Havia ali uma peça que talvez se encaixasse com as outras, um segredo, guardado por medo. O envelope, a pasta com exames, o bilhete, todos apontavam para algo maior do que uma conta vazia. No banco, as filas eram curtas. O funcionário, com a paciência de quem entende que o cotidiano carrega dramas, atendeu, entregou extratos, explicou procedimentos. Rafael observava tudo como um investigador calmo. Não havia pressa infantil. Havia a pressa de quem precisa da verdade para não errar depois. Quando as impressões bancárias foram entregues, ele percebeu que algumas transferências pequenas se somavam e batiam exatamente com as datas que Camila apresentara. Havia saques em lugares distintos. Havia um padrão difícil de interpretar à primeira vista. Seus dedos roçaram o envelope no bolso, lembrando-se do que poderia significar cada linha. Decidiu fotografar os extratos, anotar os códigos e voltar com calma. Ele não queria ser levado pela emoção do momento. Havia agora uma lista clara de passos. Juntar evidências, verificar a origem dos saques, confrontar com documentos e, se necessário, buscar aconselhamento legal. Tudo isso antes de qualquer sentença familiar.
Ao retornar à casa, encontrou a cena com uma tensão diferente. Camila estava sentada num canto, cabisbaixa. Lorena ocupava a cozinha, mexendo em canecas. Dona Helena observava da janela, o rosto já com outra expressão. Uma mistura de medo e aceitação. Rafael deixou os papéis na mesa e sentou-se. Havia um silêncio pesado que precisava ser preenchido com verdade. Eu já ouvi as contas, disse ele. Há saques, há transferências. Não vou dizer agora o que acho. Preciso de tempo para confirmar. Mas prometo que vou agir com justiça. As palavras foram medidas. Não houve brado nem rendição. Foi uma decisão tomada com olhos secos e coração pesado. Camila respirou fundo. Você vai ficar do lado dela? Perguntou. A pergunta não buscava apenas apoio. Buscava um posicionamento sobre quem Rafael escolheria ser. Ele fechou os olhos por um segundo. Eu estou do lado da verdade, respondeu. Era a frase que a casa precisava naquele momento. Tudo mais viria depois. Quando a tarde caiu novamente, Rafael sentou-se no banco da varanda, o envelope no colo, as mãos trêmulas. Não sabia se estava pronto para abrir. Sabia, porém, que o momento em que o faria definiria rumos. Ainda havia pessoas a serem ouvidas, provas a serem checadas, corações a serem cuidados. A história estava longe de um fim, e é por isso que, no silêncio do entardecer, ele apenas segurou o envelope e deixou as palavras se assentarem. Enquanto o vento passava entre as árvores do quintal, alguém bateu levemente na janela. Era Camila, finalmente decidida a falar. Rafael olhou para dentro, para a mãe, para a vizinha, e sentiu que havia chegado uma bifurcação. Continuar naquele rumo exigiria coragem, paciência e cuidado. Ele respirou fundo, levantou-se e atravessou a sala. Na porta, antes de qualquer coisa, pegou o bilhete do bolso e o colocou sobre a mesa, ao lado do envelope lacrado. As duas peças ficaram ali, frente a frente, como se as respostas estivessem prestes a emergir. Ele manteve-se firme. Não saiu do lugar, porque sabia que certas portas necessitam ser abertas no tempo certo, e que, às vezes, a decisão mais assustadora não é um ato de violência, mas uma escolha serena de proteger, investigar e, quando chegar a hora, dizer a verdade. Se essa cena já mexeu com você, deixa o like, ajuda o canal. Ele ficou ali mais um tempo, com o envelope no colo, sentindo que aquele objeto pequeno continha uma espécie de acusação e um possível alívio. Decidiu, então, que não abriria nada até ter certeza de que o cenário não se tornaria arma. Havia pessoas vulneráveis à sua volta. Havia uma noiva ferida, presa ao medo do futuro. Havia uma mãe que tremia entre a vergonha e a resignação. Havia uma vizinha que trazera documentos como quem traz um pedaço de história. E havia ele, Rafael, no meio, com a responsabilidade de costurar aquilo de modo a machucar o mínimo possível. No dia seguinte, tomou providências práticas com calma quase clínica. Foi ao banco, falou com um gerente que não o conhecia, só via mais um cliente com uma dor, e pediu extratos detalhados, comprovantes de saques e transferências dos últimos meses. Não queria acusações vazias, queria fatos. Saiu do banco com uma pasta na mão e um peso no peito. Havia transações aprovadas, saques em caixas distintos, depósitos que não batiam com o planejamento do casal. Mas havia algo a mais, um padrão que ele ainda não sabia ler. Não era a prova definitiva, era pista. Procurou o amigo contador que lhe prestara serviços quando ainda vivia na cidade. Conversaram por horas numa mesa de café, as xícaras esfriando, cada número sendo lido como quem decifra uma partitura antiga. O contador apontou inconsistências e sugeriu 3 caminhos: rastrear as transferências até as contas receptoras, checar cheques e comprovantes físicos, falar com a agência e solicitar investigação formal caso necessário. Rafael anotou tudo. Não queria agir por impulso.
Queria agir com justiça. Aos poucos, as peças foram se encaixando de forma dolorosa e também reveladora. Algumas transferências apontavam para contas que pertenciam a clínicas e serviços médicos. Outras eram saques em cidades vizinhas. Havia valores que, somados, batiam com o total que Camila sentira ter sumido. Nada ainda era acusação direta contra Dona Helena. Mas havia algo evidente. O dinheiro não desaparecera em um passe de mágica. Vira outro caminho. Lorena, sempre atenta, trouxe outro fio. Ela me falou uma vez que o seu pai estava enfraquecido e que ela fazia de tudo para não te preocupar, contou, com a naturalidade das vizinhas que carregam memórias. Disse que guardava coisas no estojo de costura porque não queria que você soubesse. Achei estranho na hora, mas ela parecia tão cansada. Rafael ouviu e sentiu o nó apertando-se de novo. A pasta com exames e papéis ganhava um contexto. Talvez ali houvesse cuidado, talvez segredo, talvez erro por amor. Entre consultas, ligações para um advogado que lhe dera contatos há anos e chamadas para Camila pedindo que quietasse a voz e aguardasse um pouco, Rafael foi costurando uma estratégia. Proteger a mãe do espetáculo, buscar a verdade por vias formais e, se a verdade trouxesse culpa, que a punição viesse pelos canais corretos, não pela exposição pública. Essa postura não agradou a todos. Camila queria sangue. Ela quis desforra. Para ela, a humilhação já fora perpetrada no quintal. Ela precisava de fechamento. Rafael, no entanto, sabia que decisões precipitadas poderiam destruir mais do que reparar. Em uma tarde nublada, sentou-se com Dona Helena na mesa da cozinha. Havia um chá ali. A xícara tremendo nas mãos daquela mulher que, por décadas, fora fortaleza. Mãe, disse ele com voz suave, eu vou descobrir o que houve. Mas me conta, por que você guardou essas coisas? Por que escrever perdoe-me naquele bilhete? Ela olhou para ele por um tempo longo, olhos que carregavam anos de resistência. Finalmente suspirou, como se largasse o fardo por instantes. Não é fácil dizer, começou ela. Havia pausas que pesavam como pedras. Seu pai adoecera de uma coisa que eu não soube explicar muito bem. Ele se envergonhou e se afastou. Eu achei que se você soubesse, não teria paz. Eu pensei que era melhor carregar aquilo sozinha. As palavras saíram em fio, sem polimento. Eu gastei parte do que juntamos para pagar médicos, remédios, pequenas coisinhas que ele precisava. Às vezes precisei pagar a alguém que cuidasse dele porque eu trabalhava. Às vezes comprei remédio mais caro. Eu fiquei com medo de te dizer que o homem que te criou estava doente. Achei que te proteger era o mais importante. Talvez eu tenha errado. Talvez tenha confundido proteger com mentir. A confissão fazia com que o ambiente oscilasse entre explicação e culpa. Não havia justificativa legal automática para isso. Mas havia humanidade. Havia uma mulher que fizera escolhas por medo. Havia também as consequências dessas escolhas. Rafael respirou. Lembrava das noites em que sua mãe fitara o teto, da paciência para costurar, da recusa em se queixar. Tudo isso pesava agora em sua avaliação. E o envelope? Perguntou ele. O que tem nele? Dona Helena segurou a xícara como se lhe desse apoio. São cartas do seu pai, exames, uns papéis velhos. Eu nunca quis que você lesse. Achei que a verdade podia te destruir. Ele foi embora por medo. Ele deixou cartas pedindo que o protegesse. Eu guardei. Eu não queria que você olhasse para ele e visse fragilidade. Eu acho que me envergonhei do que ele virou. Por isso peguei dinheiro. Para cuidar dele. Para que você pudesse viver. Havia arrependimento nas palavras que a voz não conseguia esconder. Rafael olhou para ela e viu-se diante de uma mulher inteira, com falhas, com coragem e medo. Não era um caso claro de desonestidade por ganância. Era a complexidade humana. Sacrifício que talvez ferisse outros, medos que criaram mentiras. Ele pensou nos planos com Camila, na casa, na promessa de começo.
Pensou no que significa amar alguém, cuidá-lo, mas também ser honesto. Mãe, disse com firmeza, você tinha que me contar. Mas eu entendo o porquê. Vamos ajeitar isso da melhor forma. Tomou, então, outra decisão que surpreendeu Camila quando ela soube depois. Resolveu transformar a promessa antiga, aquela casa que comprara como símbolo da nova vida, em um gesto de reparação. Não uma vingança, não um golpe contra ninguém, uma restituição de dignidade. Ele podia, com os documentos preparados previamente, transferir ou formalizar o imóvel como bem da mãe, garantindo que ela tivesse um lugar seguro à prova de humilhações públicas ou futuras tentativas de expulsão. Era um ato prático, jurídico, que falava mais alto que palavras acaloradas. A ideia de assinar documentos, saneá-los e colocar a propriedade em nome de Dona Helena deixou muitos surpresos. Para Camila foi um choque. Você vai dar a casa para ela? Perguntou ela, num tom que misturava incredulidade e fúria contida. Isso é loucura. Foi para nós. Eu botei meus sonhos nisso. Rafael ouviu, sem desviar o olhar. Eu sei, Camila. Eu sei que era para nós. Era para nós. Mas hoje eu vi minha mãe amarrada embaixo do sol. Vi a humilhação. Vi uma mulher que me deu tudo encolhida, ao ponto de perder a dignidade. Eu não posso ficar parado. Se o bem que eu comprei com tanto esforço pode ser usado para humilhá-la, não quero esse bem. A resposta foi como um martelo. Não era retaliação, era prioridade. A escolha era o cuidado com quem lhe dera a vida. Com o advogado contatado, Rafael agilizou os papéis. Havia prazos, cartórios, nomes a preencher, burocracia que cheira a formalidade e, ao mesmo tempo, a justiça doméstica. Ele se desdobrou entre trabalho, ligações e um gesto concreto. A escritura, assinada, com provisionamento que garantia a moradia a Dona Helena. Alguns amigos e o contador testemunharam para que nada ficasse em aberto. Ele quis que tudo fosse transparente, sem falas dramáticas, sem apresentações. Era uma transferência em silêncio, uma coragem contida. Quando mostrou a chave para a mãe, depois que o cartório lavrou o documento, seus olhos se encheram. Não foi um presente de luxo, foi uma devolução de valor. Rafa, ela murmurou, as mãos tremendo enquanto segurava a chave. Eu não mereço. Ele tapou a boca dela com a palma da mão e sorriu com lágrimas presas. Você merece dignidade, disse. Isso não é prêmio, mãe. É o mínimo. A notícia correu rápido. Para alguns, foi gesto de amor. Para outros, foi surpresa que beirou o escândalo. Camila ouviu e, furiosa, tomou a decisão que já vinha se desenhando. Não haveria casamento. Mas o que surpreendeu mais as pessoas foi a maneira como Rafael conduziu tudo. Não foi com gritos, nem com denúncias públicas. Foi com calma e com firmeza. Ele conversou com Camila uma última vez na sala da casa antiga, onde tudo ainda cheirava a lembranças de infância. Ela entrou como quem entra num ringue, as palavras afiadas como lâminas. Você vai me abandonar assim? Depois de tudo o que planejei? Rafael deixou que ela falasse, sem interromper demais. Quando foi sua vez, falou o que já vinha pensando. Eu não vou te humilhar. Nem a ela, nem a você. O que houve no quintal foi vergonhoso. Você expôs minha mãe. Você armou um espetáculo. Eu não posso me casar com alguém que pensa que o amor se prova destruindo o outro. Eu quero ao meu lado quem me ajude a construir, não a destruir. O casamento, para mim, é proteção, não acusação pública. Camila chorou, gritou, acusou. Ele manteve-se sereno. Se houve crime, eu vou buscar justiça. Mas não assim, na vitrine. Tem um jeito correto para tudo isso. Eu vou proteger minha mãe e vou procurar a verdade. Depois disso, decidiremos o que for necessário. Ele entregou a ela um envelope com alguns papéis para que fosse embora com dignidade, documentos que permitiriam a ela buscar o que precisasse e não restar com uma culpa pública.
Eu não quero te humilhar, repetiu. Quero responsabilidade. Ela olhou para ele como se esperasse outras palavras. Depois virou e saiu. No portão, hesitou, e por um segundo seus olhos revelaram confusão e arrependimento. Não houve cena final de confronto. Houve uma saída. Camila partiu depois de arrumar algumas coisas. Saíra com a mala e com o silêncio, deixando para trás planos e expectativas como quem abandona móveis velhos. O bairro conversou, como sempre faz. Uns aplaudiram o gesto protetor de Rafael, outros criticaram sua decisão de ser tão brando. Mas a maioria viu, na casa lavrada em nome de Dona Helena, um ato de amor que não pedia holofotes. Havia nisto uma firmeza que assustava não pela violência, mas pela clareza moral. A investigação interna seguiu seu curso. Rafael, sempre cauteloso, forneceu à polícia o que tivera: extratos, cheques, nomes. Não por vingança, mas porque, se havia delito, precisava haver apuração correta. A polícia abriu um inquérito, ouviu pessoas, checou contas. Camila foi ouvida também e explicou sua versão, que a mãe havia confessado, segundo ela, e que o desespero a cegara. Ela admitiu coisas que machucavam, a exposição, a humilhação, e foi orientada a procurar assistência para lidar com o estresse que a fizera agir daquele modo. Nada daquilo era alívio para ninguém. Mas era necessário que os canais legais se movessem, porque justiça não é só punição, é também verdade e responsabilidade. Num fim de tarde, quando a casa nova já tinha alguns móveis trazidos por Rafael e Lorena, a vizinha que insistira em ajudar com panos limpos e comida caseira, Dona Helena pediu para que se sentassem no sofá. O envelope, que vivera no bolso de Rafael por dias, agora estava sobre a mesa de centro. Ela olhou para o filho, que lhe ofereceu a mão. "Rafa", disse ela com voz que misturava coragem e medo. "Agora eu quero que você leia. Não quero que ninguém mais segure isso por mim." Ele abriu o envelope com cuidado. Não havia necessidade de correr. Tinha ali a caligrafia do passado, cartas amareladas, exames e uma folha dobrada onde o pai, cujo nome aparecia nas cartas como quem assinara adeus em pedaços, escrevera de forma clara, sem drama: "Filho, se um dia souberes que não fiquei, não carregue ódio. Saí porque a doença me fez temer ser peso. Pedi para Helena que cuidasse de você sem que te trouxesse dor. Se ela mentir para proteger, perdoa-a. Se eu fui covarde, perdoa também. Não queria que minha condição te roubasse a vida." Havia testemunhos médicos atestando uma doença progressiva, bilhetes sobre tratamentos, nomes de clínicas pequenas, recibos. Havia também uma carta de agradecimento do próprio pai a Helena, pedindo que ela guardasse tudo e o protegesse. As peças iam trazendo compreensão sem apagar as consequências. Rafael leu em silêncio. Algumas letras tremiam. Outras eram firmes como faróis. Quando terminou, olhou para a mãe. "Você poderia ter me contado", disse apenas. Sem acusação, só constatação. Ela assentiu, as lágrimas vindo agora, não de vergonha, mas de alívio. "Eu pensei em te poupar", repetiu ela. "Achei que, fazendo tudo sozinha, evitaria que você carregasse a culpa. Não pensei direito, e, infelizmente, meu medo virou erro." Ele segurou as mãos dela. Havia perdão ali, um perdão que não significava esquecer, mas que apanhava a complexidade. "A gente vai resolver isso", falou ele. Juntos. Nos meses seguintes, a vida tomou um ritmo novo e, aos poucos, cicatrizou. A transferência da casa garantiu a Dona Helena um lar com garantias legais. Rafael acompanhou-a a consultas, contratou alguém para consertar as coisas que ela precisava, colocou o nome dela nos cadastros necessários. Lorena foi como uma tia presente em todos os cafés, trazendo bolo, remédio, conversa. Camila não voltou. Decidiu recomeçar em outra cidade. Houve passos judiciais, conversas com a polícia e com o banco,
E no fim, as transações encontraram explicações plausíveis que não absolviam automaticamente ninguém, mas que colocaram em evidência a necessidade de olhar com cuidado antes de julgar. O que ficou para a comunidade, no entanto, foi um aprendizado em duas camadas: que o espetáculo público pode ferir e que a justiça precisa ser buscada por vias certas, e que proteger alguém não dá licença para mentir, mas que o amor muitas vezes tropeça em tentativas ruins de fazer bem. Rafael sentia isso como quem carrega uma nova maturidade. Decidiu que não permitiria mais que sua mãe fosse reduzida a acusada numa cena de rua. Mas também prometeu a si mesmo que dali para frente não guardaria silêncios que precisassem ser ouvidos. Algumas tardes eram de reconciliação tranquila. Rafael e Dona Helena rindo de uma receita antiga. Lorena entrando como sempre para ajeitar a cortina. O bairro conversando com naturalidade. À noite, quando a luz das janelas da nova casa aquecia o quintal, Rafael percebia que o que fizera tinha um preço e uma recompensa. O preço das noites sem sono por decisões difíceis. A recompensa da dignidade devolvida. Ele não fizera justiça com as próprias mãos. Ele não expulsara Camila como vingança. Ele agira com firmeza. E isso, para muitos, foi o que assustou. A coragem silenciosa de pôr um limite. Não com agressão, mas com consequência. Algumas pessoas interpretaram o gesto como um exagero. Outras, como o ápice do amor filial. Para Rafael, era simplesmente a resposta que a situação pedia naquele momento. Proteger alguém vulnerável, buscar a verdade por meios corretos e, ao mesmo tempo, preservar a dignidade humana. Não havia festa, não havia alarde, havia cuidados. No livro de memórias que talvez viesse depois, ele escreveria que a chave sobre a mão de sua mãe não era só metal e madeira. Era a palavra devolvida a uma mulher que havia carregado seu mundo nas costas. A casa, em nome de Dona Helena, foi, por meses, lugar de concerto de fronhas, de louças trocadas e de pequenos tratados de reparação. Ele a visitava todas as manhãs antes do trabalho, tomava café com ela, ajeitava a varanda e lavava as janelas quando chovia. Havia, no gesto cotidiano, um cântico de restauração. E o que dizer sobre Camila? A saída dela foi dura. Ela perdeu um futuro que imaginara. Mas com o tempo, os boatos foram apaziguando. A polícia fechou o inquérito com questionamentos e sem conclusões de crime explícito. As linhas entre segredo por proteção e necessidade de transparência nem sempre se resolvem com facilidade. Camila, por sua vez, buscou apoio profissional e, provavelmente, colocou sua vida em outro rumo. Não foi uma punição pública. Foi para ela consequência pessoal. Para Rafael, foi alívio e tristeza ao mesmo tempo. A história teve ainda reverberações menores. Vizinhos que se aproximavam com mais cuidado de suas próprias mães. Jovens que aprenderam que o amor não dá licença para humilhar. Casais que repensaram como lidar com segredos. Ninguém saiu ileso do episódio, mas muitos saíram ensinados. No fim, num domingo calmo, Rafael e Dona Helena sentaram na varanda com um café numa tarde de sol morno. Lorena passara e deixara um pedaço de bolo. Eles conversaram sobre nada e sobre tudo. O envelope com suas cartas e papéis foi guardado numa caixa lacrada, não por vergonha, mas por respeito ao passado. O que importava agora era o que fariam com o presente. "Você fez o certo", disse Dona Helena de repente, com aquele jeito que revela quando uma pessoa aprendeu a perdoar e a aceitar que nem tudo pode ser consertado só com palavras. "Você não me expôs. Você não me deixou sozinha. Você me deu casa, Rafa. Obrigada." Ele sorriu. "Eu não quero que você sofra de novo", respondeu. "Nem que ninguém te trate como se fosse relíquia. Você é pessoa." Havia ternura e firmeza na voz. "A gente vai ajeitar tudo. E eu, quando puder, vou te contar mais do que você nem imagina sobre o seu pai."
Você não vai carregar isso sozinha nunca mais. A câmera emocional do narrador, se existisse, se afastaria para mostrar a cena. O quintal, o sol, a casa com a chave sobre a mão de uma mulher que agora tinha um lugar seguro. Não houve clímax de ódio, nem vingança sangrenta. Houve coragem de agir com justiça e compaixão. E no lugar do espetáculo, um reparo prático que restaurou algo essencial: a dignidade. Se você pudesse escolher um único gesto para responder a uma humilhação pública contra alguém que ama, o que faria? Você protegeria a pessoa no calor do momento ou buscaria a verdade antes de julgar? Deixa aqui nos comentários: justiça por Dona Helena. Se essa história te tocou, e não esquece de se inscrever para mais contos que lembram a complexidade humana.